nuvens e precipitação, o ciclo da água percola da superfície para fluxos do subsolo. Você tem reservatórios na superfície, então, lagos, cisternas, rios, né? Oceano, então, tem água na superfície. Essa água evapora na superfície, transpira, né? A biosfera transpira, acende, muda de estado, então de vapor liquefaz, forma nuvens, depois precipita. Quantidade de distribuição de chuvas. Então, onde que eu vou ter maior quantidade de chuvas? Nas florestas equatoriais. Aqui, né? Certo? Em alto de montanhas, eu tenho outros tipos mais, né, montanhas muito altas, eu tenho outros tipos de precipitação. Seria mais neve, né? Tipo de precipitação. Então, as florestas equatoriais não têm maior precipitação. Florestas tropicais, savana, cerrado. Tá? Então, tem aqui também, né, precipitação, tundra, vai alterando. Né? Onde que tem a menor precipitação? Os desertos. Então, um deserto é caracterizado, não é a temperatura que caracteriza o deserto, é a precipitação que caracteriza os desertos. Tá? Então, eu tenho desertos, né, aqui, Chile, tá? Aqui eu acho que houve uma definição um pouco diferente do deserto mesmo, como a gente define, né? Esses desertos aqui estão maiores do que os que a gente conhece, né? O Saara pegou toda a Península Arábica aqui, né? Um pouco exagerado aqui, o Oriente Médio, todo. Bom, mas tem a ver com precipitação. Eu acho que ampliou um pouco essa questão da precipitação do que ele chamou de deserto, né? Pegou uma faixa um pouco maior. Quer dizer, no deserto nunca chove? Não, não é que nunca chove, chove. Então tem uma precipitação baixa. Né? Então, a quantidade de distribuição de chuvas, elas definem o clima, se o clima é seco, úmido. Elas definem a vegetação, juntamente com a temperatura, elas definem a vegetação. E definem o potencial agrícola, que é algo, né, de importância para o ser humano. Tipos de nuvens, segundo forma e altura. Então, eu tenho nuvens baixas, nuvens altas, tá? Então, aqui, high clouds, né? Nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. E tenho nuvens, tá? Vou colocar aqui, opa, vai. E tenho nuvens, tá, de desenvolvimento vertical. Então, aqui, né, o top, bigorna, aqui em cima, então essas nuvens. Se a gente pensar de que essa altura aqui, né, a partir do solo, que uma nuvem de desenvolvimento, que as nuvens, né, a gente tem aqui uma pressão e temperatura. Quando a gente anda de avião, dá para perceber bem isso, né? Embaixo da nuvem parece que passou uma faca, cortou assim a nuvem, né? Quando você vai subindo, você observa. Assim, reto mesmo, né? Um plano. Porque naquela altitude, você tem condições de liquefação, né, do vapor d'água da atmosfera. Então, essa altura aqui costuma estar na ordem de 1 quilômetro, vamos pôr assim, em termos de ordem de grandeza, 1 quilômetro. 1 quilômetro, 1,2. Uma nuvem como essa, às vezes, tem 10 quilômetros. Né? Quer dizer, às vezes a nuvem é muito maior, essas nuvens de desenvolvimento vertical,
às vezes elas são muito maiores do que a distância, né, que as separa do solo. Tá? Então, a gente tem nuvens, estão aqui, né, essa altura aqui, e não colocou aqui a altura embaixo. Se a gente fizer um cálculo, está em aproximadamente, pensando aqui, daria uns 2.500 pés. Uns 2.000 pés, 2.500 pés. Deixa eu fazer a conta aqui. Tem nesse desenho aqui, quanto que seria, mais ou menos? É, 2 quilômetros, né? Nessa altura aqui. Esses 6.500 pés aqui estaria em 6 quilômetros, né? Então aqui é menos aqui nessa representação. Oh, aqui. Tá. Aqui estaria que 700 metros. Tá? Normalmente o que se considera é em torno de 1 quilômetro. E você tem essa condição, né, de temperatura e pressão que faz com que a água que esteja retida no ar se liquefaça. Então, atinge um ponto de saturação aqui, com o abaixamento da temperatura. Então, eu vou ter uma série de nuvens, então, nimbos, estratos, tá? Nessa, que são chamadas nuvens baixas. E eu tenho nuvens que se desenvolvem a partir desse ponto aqui, das nuvens baixas, e então, possuem um desenvolvimento vertical. Essas nuvens são nuvens de precipitação, né? Então, esses nimbos aqui são nuvens de precipitação estável. Aquelas nuvens, os nimbos são nuvens que chove durante muito tempo, fica chovendo, dias, etc. E as nuvens que começam como cúmulos e depois, né, formam essas nuvens aqui de desenvolvimento vertical, com uma bigorna em cima, chamados cúmulos nimbus, que são de precipitações, elas se formam muito rapidamente, né, são chuvas de verão, a precipitação é muito forte, com muitos raios. Tá? Acima de 2.000 metros, então você tem esses outros tipos de nuvens, são mais rareadas, né? São nuvens que possuem, por exemplo, o Sol fica vagamente visível, quer dizer, elas não encobrem totalmente o Sol, por exemplo, altostratos. São essas nuvens, apesar de ser nuvens de média altitude, né? Elas são chamadas de cúmulos altoestratos, tá? As nuvens mais altas, então, são chamadas de cirros. Então, são cirros cúmulos, cirroestratos, cirros. São essas nuvens que formam o halo em torno do Sol, o halo em torno da Lua. Né? Veja, a quantidade de água, quando vai ascendendo, vai diminuindo. Essas nuvens aqui sofrem ação de ventos, né, dos ventos dos jatos da atmosfera, então elas têm um aspecto de varrida, né, que forma aqueles filamentos, forma o que se chama de solitons, que seriam aqueles... você forma uma linha, depois outra linha, né, das nuvens, tá? Então são os cirros. Já nos altos cúmulos, altos estratos, né, são intermediárias nisso, quer dizer, não chega, dá para perceber que não forma aqui esses carneirinhos, não forma essas nuvens
de chuva, de precipitação estável ou de pancadas de chuva, mas são um pouco mais densas, cobrem o céu durante muito tempo, né? Esses altocúmulos, esses altoestratos. E as nuvens muito altas, né? Então, são os cirros. E são nuvens que estão acima de 7.000 metros. Cada nuvem, tá? Então, aqui as cirros, né? Esses jatos aqui. Tá? Então, as nuvens médias pintam o céu de um branco acinzentado e que fica muito tempo com essa forma, né? Aqui, o que eu falei dos sólitos, tá? E aí as nuvens baixas que formam esses. Né? Aqui as nuvens de chuva, os nimbos, né? E aqui os cúmulos nimbus. Essa aqui tem um nome todo, cúmulos nimbus capilatus incus. As nuvens têm uma classificação muito extensa, então eu pedi para o John, né, mostrar um pouco maior essa classificação. Elas têm nome, sobrenome, nome do meio, né? A gente vai voltar a falar então do gradiente adiabático para falar sobre essa instabilidade da atmosfera, como que essas nuvens vão se formar, como que vai acender essa umidade. Então, a instabilidade da atmosfera tem a ver com a possibilidade da ascensão da água, né, desse ar úmido na atmosfera. Bom, antes da gente ver isso, em linhas gerais, vocês conseguiram, né, diferenciar um pouco essas nuvens de acordo com a sua altura e aí de acordo com a precipitação. Professor, então altocúmulos e altoestratos nunca vai precipitar? Não, pode precipitar, mas não é precipitação. É possível observar, mas é precipitação menor, né? Você vai ter precipitação mesmo estável e pancadas de chuva com as nuvens baixas. Tá? Então, essa é uma característica. Sim, a gente viu sobre isso no livro de ingresso para o mestrado do Varejão. Como é que é o nome mesmo? Climatologia e... Meteorologia e climatologia, se não me engano. Isso. Tinha sobre esse assunto. Eu vi também bioclimatologia no mestrado, né? Sobre nuvens. Sim, na verdade, elas estão constantemente em formação, né? Sim. Informação vertical. Então, assim, tem as funções adiabáticas também, né, professor? E aí elas estão constantemente, né, em formação. Por Exato. isso que às vezes a gente vê ela de uma forma, se passar um pouquinho, de repente já tem outra forma, né? Sim, aqui tem duas questões também, né? Que essas nuvens que formam os carneirinhos aí, né? Que são os cúmulos, né? Essas nuvens, elas realmente estão injetando aqui, né? Porque forma nuvens tão grandes assim, que está injetando água. Então, o ar está subindo e está injetando água aqui. A gente vai ver isso, essa forma, né, da formação dessas nuvens. Está injetando água. E às vezes é muito rápido, que é o típico nuvem de verão, né? É comum você ver um céu limpo de manhã e à tarde chover, tá? Agora, existem outros tipos de formação também de nuvem, que é com as frentes, formação de nuvens e precipitação, que a gente vai ver também, né, no caso das frentes, a movimentação de grandes massas de ar. Por exemplo, a frente fria que vem da Argentina, passa pelo Atlântico e entra, então, quando, né, passa pelo litoral, entra no continente, que ela tem uma quantidade de água enorme, aí chove semanas chovendo, né? Aqui no Paraná, no litoral, é o que o povo chama de alestada. Então, quando vem uma frente que passa, lestada porque vem de leste, né? Então vem do oceano, né? Passa pelo oceano e entra essas frentes,
A lestada é semana, é 2 semanas. Aí, então, eu me lembro uma vez que eu fui para a Ilha do Mel, tinha férias, fiquei com as férias na lestada. Não tinha muita diferença de ter ficado em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, eu ter ido para a praia. Então, tem outras características também, um pouquinho diferentes nessas, com de frente. Forma nuvens também, né, grandes nuvens, nimbos, etc. Então, aqui nessas nuvens altas, dá para ver bem, né, o jato. Quer dizer, quem faz esse movimento aqui das nuvens é o ar. Né? Varre as nuvens, né? São os ventos geostróficos. Aqui, as nuvens médias têm essa característica, né? Elas nem são nuvens que você olha e se fala vai chover daqui a pouquinho, né? Nem são nuvens que só, vamos dizer assim, fica as marcas ali, o céu azul e aquelas nuvens, né? Então, a quantidade de água que essas nuvens têm, aqui é muito maior, por isso que são nuvens de precipitação. Aqui são essas nuvens que cobrem o céu, fica todo fechado, né? E aqui são nuvens que pintam, dão umas pinceladas de branco no azul, né? Aqui essas altas, as médias, essa média, né? E as nuvens baixas, que são as nuvens de chuva, né? Que os nimbos, fazendo som, essa nuvem é tão alta, é grande, né? E faz sombra embaixo, quer dizer, a própria nuvem fazendo sombra embaixo. E aqui a distância, né? Dá para ver as distâncias aqui. Ó. Se pensar aqui no prédio, na altura do prédio, é 1/3 da distância até a Terra. Talvez um pouco menos, né? 1/5 que seja. Essa nuvem está aqui, 200, 300 metros. Né? E aqui uma nuvem de desenvolvimento vertical. Então, aqui a bigorna, né? E tem nuvem que, né, que seria a tromba d'água, quer dizer, não precipita, né? A nuvem cai, né? Chama de tromba d'água. Né? Então, a gente vai ver esse mecanismo aqui da formação dessas nuvens. Então, o que se chama de gradiente. Então, o que é o gradiente? Né? Aqui tem, nem vou pegar, né? Então, é a variação de temperatura com relação à distância. Tem 2 pontos aqui, não é? Tenho 2 pontos aqui. Aqui eu tenho uma temperatura T1 e aqui eu tenho uma temperatura T2. Tá? Esses 2 pontos aqui. E o que acontece na atmosfera? O gradiente de temperatura, tá? É nesse sentido aqui. A temperatura aumenta, o gradiente de temperatura, gama aqui. A temperatura aumenta de cima para baixo. Então, o gradiente, pensando no... Opa, aqui é o ΔT, não é o gradiente. É o ΔT, né? Vou colocar dessa forma aqui. Melhor. Aqui que ele está colocando um gradiente negativo, tudo bem, a temperatura aumenta para cá. Vou deixar como gradiente negativo porque ele está considerando sendo medido para cima, né? Então, a temperatura diminui de 0,98 graus Celsius a cada 100 metros. Então, se essa distância aqui é 100 metros, essa é a variação da temperatura. Para o ar seco, para o ar saturado, então, vai condensar mais baixo, né? Já que o gradiente do ar saturado é menor, quando o ar está saturado, então está condensando mais abaixo, porque né, vai, assim, já tá saturado em poucos metros já atinge a temperatura de saturação, né? E para o ar úmido, 0,6 graus
Celsius e menos. Bom, então, esse aqui é um movimento dentro da nuvem, né, dos movimentos do ar dentro da nuvem. Então, o ar quente ascende e o ar frio desce. Tá? E esse ar frio, então, que desce é que vai fazer com que se precipite, né? Aqui está descendo um ar frio, vai. Aqui eu tenho um nível, né, de congelamento, e o ar frio, então, que está com temperatura baixa, 100 graus Celsius, vai descer e vai fazer com que a formação dessa nuvem aqui da precipitação. Né? Então, essas jatos, vamos dizer assim, né? Ventos, esses drafts, fluxos para baixo aqui. Aqui em cima você tem gelo, em cima da nuvem você tem gelo. Pedra de granizo. Então é a pedra. Então Rael é granizo, né? Pedra de granizo. O embrião com uma pedra de granizo. Então aqui vai dar uma chuva. Chuva com granizo, né? Quando isso ocorre com grande intensidade, né? Tá certo. Então, estabilidade. Quando as condições atmosféricas favorecem a formação dos movimentos convectivos e, consequentemente, a formação de nuvens, a atmosfera é dita instável. Então, instabilidade significa vai formar nuvem. Ao passo que, sob condições desfavoráveis à formação de nuvem, a atmosfera é dita estável. Quer dizer, não vai mudar. Vai ficar assim, vai ficar sem formação de nuvem. Então, quando que existe essa, né, instabilidade e essa estabilidade? Então, esse daqui é, né, o gradiente real. É como realmente está variando a temperatura na atmosfera. Então, o que está acontecendo? Está variando muito mais rápido do que o adiabático. Tá? Então, o que seria, né, vamos pegar aqui, então, a atmosfera neutra. Tá? O que acontece? Eu tenho um ar aqui embaixo, que tem uma determinada temperatura. Tá? Está úmido, tem uma determinada temperatura. Esse ar vai acender? O ar aqui embaixo vai acender? Não, toda a atmosfera, se ele acende, ele vai subindo e vai. Se ele tiver uma ascensão adiabática, o ar aqui, o que vai acontecer? Em toda posição que ele tiver, tá? Ele vai diminuindo a temperatura quando ele vai acendendo. Mas ele sempre vai encontrar a mesma temperatura na atmosfera, porque o gradiente da atmosfera é igual ao gradiente de variação da temperatura que esse ar que vai acender vai encontrar se ele não trocar não trocar energia, né? Não tiver trocas de energia com o ar ao lado. Tá? Vou começar aqui com a atmosfera estável, vamos entender essa atmosfera aqui. Tá? Por exemplo, eu pego um balão. Pensa num balão de gás. Tá? Pego um balão de gás. Tá? Eu solto o balão de gás. Certo? Solto esse balão de gás. Ele vai acendendo. Tá? Ele vai acendendo. Ele vai aumentando o volume, esse balão de gás. Tanto que mais alto ele vai explodir, porque a borracha não vai suportar. Quando ele vai aumentando esse volume, vai esfriando o ar, né? PV igual a nRT. De novo aqui, vamos... Certo? Então aqui, né? Pressão vezes volume é igual a N, número de mols, então a quantidade de ar que está ali, vezes R,
Então, a pressão vezes o volume. Gás ideal. A atmosfera é um gás ideal. Né? Se comporta como um gás ideal perfeitamente. É um gás real? Mas é variação. Gases, a temperatura de uma atmosfera, ou a pressão de uma atmosfera, temperaturas em torno de 20 graus Celsius, se comporta como temperatura de 0 a 100, né? Enquanto não tiver liquefazendo, coisa assim, o gás é ideal. Então, o que acontece? Ele vai subindo, vai encontrando pressões menores, vai diminuindo a pressão, né? Vai diminuindo a temperatura e vai aumentando o volume. Aqui, tá? Então, vai aumentando o volume, diminuindo a pressão e diminuindo a temperatura. Então, acontecem esses 3 processos. O que não acontece? Ele está... o ar aqui, agora pensando no ar, no balão, né? A gente sabe que ele vai aumentando, vai subindo, vai aumentando, e vai diminuindo a pressão, aumentando o volume e diminuindo a temperatura. Vai ficando cada vez menor a temperatura, tendo em vista que a pressão vai diminuindo dentro do gás. Tá? Então, o ar também. Eu não preciso ter esse balão de borracha para que ar que está acendendo, ele vai diminuindo a temperatura. Agora, se esse ar, vamos supor, inicialmente está na mesma temperatura do ar aqui, que está aquecendo todo o próximo aqui. Se ele está na mesma temperatura, todo o ar aqui. Se quando ele chega aqui, ele está na mesma temperatura do ar. Quando ele chega aqui, e assim por diante, se em todo lugar que ele está, ele vai estar na mesma temperatura do ar ali, ele não tende a subir, nem tende a descer. Então, um movimento mecânico apenas de mistura, né, a partir dos vórtices de turbulência do ar. Não há. Né? Então, não vai carregar a umidade que está aqui. Então, uma atmosfera neutra. Pode ocorrer, pode não ocorrer, depende de outros fatores na formação de nuvens. Tá? Agora, ao contrário. Outra situação aqui. Vamos falar do ar estável primeiro. Tá? Se eu está aqui, certo? Então, aqui é o gradiente real. Essa massa de ar está aqui. Tá? Então, ela vai ascender. Tá? Vai ascender aqui. Ao ascender, tá? Ela vai aumentar um pouco. Né? Essa massa de ar vai aumentar um pouco de volume e vai baixar a temperatura. Mas, assim, a temperatura que ela vai diminuir é maior, tá? Devido às condições de pressão, a temperatura que ela vai diminuir vai ser maior. Aqui melhor, vai ser menor, tá? Então, aqui tinha uma temperatura, por exemplo, como seria aqui, vamos supor, aqui todo o ar, né? Tinha uma temperatura de 20, falando em termos de graus Celsius, tá? Então, aqui todo o ar tinha 20 graus Celsius, inclusive a massa de ar. Aqui, ó, dentro está a 18. Então, aqui era 20, né? Que era 20, ó, nesse ponto aqui. Esse gráfico em 20 na superfície, tá? Agora aqui nesse ponto, né? Nessa altura aqui, tá? Dentro ficou a 18 pelas condições de pressão que ascenderam, mas, tá? Então, dentro que houve uma ascensão diabática. Então, aqui está 18.
né? Se a gente pegar aqui o valor de aqui, está 18. Né? Nesse ponto aqui. Né? 18. Mas, se a gente pegar aqui, ó, vai estar, por exemplo, que é o real, quer dizer, do lado de fora, nesse ar que está aqui do lado de fora, dessa massa que está acendendo, tá? Ela vai estar sei lá, vou pegar aqui. Então, aqui vai estar 18. Mas aqui no entorno está, por exemplo, a 18,5. Tá? Por exemplo, né? Ok? Deixa eu diminuir um pouco aqui para caber. Tá? Quer dizer, nesse ponto aqui está 18,5. Aqui está 20. Né? Aqui embaixo está 20. Tanto fora quanto dentro. Né? Mas aqui não está fora, não está a 18. Está a 18,5. A temperatura real do ar. Mas na massa de ar, se ela acendesse, ela ficaria 18. Quer dizer, a massa de ar ficaria mais fria devido à variação da pressão na sua ascensão do que a massa no entorno dela, porque ela não está trocando. Então, é por isso que se fala numa ascensão adiabática, quer dizer, uma ascensão sem troca de energia. Então, a variação da temperatura nesse ponto, por exemplo, é mais, assim, diminui mais devagar do que o ar, se ele não troca quando ele acende. Então, o que acontece com essa massa de ar? Ela não vai acender, quer dizer, ela tende a acender por algum movimento e desce, porque ela é mais densa, já que a temperatura é menor, ela é mais densa, então ela vai descer. Né? Então, vai haver essa... Vocês entenderam aqui? E por que essa atmosfera é estável? Porque o céu vai continuar azul. Né? Quer dizer, é a tendência de não trocar a situação. Porque a massa de ar que está embaixo fica parada. Não vai subir. Porque se ela subisse, ela ia ficar mais pesada e ia tender a descer. Então, mesmo que por algum movimento, algum vórtice, ela suba um pouco, ela tende a descer. Vocês entenderam isso? Essa situação, quer dizer, a massa de ar ela não vai acender. Se ela fica mais fria, ela fica pesada, ela desce. Então, não há uma instabilidade, não fica instável, fica estável, fica na posição que ela está. Tá? Então, é isso que acontece porque a inclinação do gradiente adiabático é tal que, ou melhor, o gradiente adiabático não muda, né? A inclinação é a mesma. O gradiente real da atmosfera, tá, leva, né, a temperaturas maiores do que o gradiente adiabático. Então, tem uma inclinação menor, né, menos acentuada. Essa variação de temperatura é menos acentuada. E a atmosfera é estável justamente ao contrário. Quando o ar sobe, devido à pressão, ele expande, né? Mas acontece justamente ao contrário. Tá? Justamente ao contrário. A temperatura aqui fica... Né? Assim, a temperatura aqui era 20, aqui era 20, aqui é 18,5, por exemplo, ou aqui é 18, mas aqui do lado é 17,5, por exemplo, tá? Ou 17, aqui mais acentuado, 17. Né?
Então, na diabática vai dar 18. Aqui embaixo, naquela altura, né, vai dar 18. E na mesma altura aqui vai dar 17. Tá? Então, a temperatura é menor. Então, como a temperatura do entorno é menor, essa massa de ar ainda está quente para aquela altura. E ela, então, continua acendendo. E nessa ascensão, o que ela leva? Leva a umidade. E vai, então, a umidade vai chegar até uma posição em que o ar vai liquefazer e vai formar as nuvens. Né? Então, a formação da nuvem se dá na hora que vai saturar. E óbvio que essa saturação não é a 0 graus Celsius. Né? Vai ser 0 graus Celsius. Seria 0 graus Celsius. Vai ser, né? Assim como você passa, a evaporação passa em várias temperaturas diferentes, dependendo da pressão, tá? De líquido para gasoso, também depende da pressão, a temperatura em que isso vai ocorrer. Tá? Daí de gasoso para líquido. Esse é um conceito especial, né? Não só o conceito de estabilidade e instabilidade, mas também o conceito de gradiente real e gradiente adiabático. Esse é um conceito muito utilizado, né? Eu acho que me lembro do Oswaldo Full, trabalhando com isso, na sua, não sei se na dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, então trabalhando com isso. É um conceito bastante útil, né, para se entender o movimento da atmosfera. Isso leva a poluentes, né, muda bastante as condições de acordo com esses. Muitos fenômenos podem ser entendidos a partir daqui. Tá? Quando eu dou essas paradas, fiquem à vontade, né, para falar, tá? Também, mesmo sem a parada, né? Fiquem à vontade para falar, gente. Ficou compreendido? Tem perguntas? Bom. Então, eu tenho aqui, né, a representação esquemática do processo de formação de cúmulos nimbus ou nuvens de trovoada. Então, o que é cúmulos nimbus? Né? Nuvens de trovoada, quer dizer, essas nuvens de desenvolvimento vertical que vão dar trovoada, chuva de verão, chuvas intensas, etc. Né? Então, você tem aqui a ascensão, né, desse ar úmido. Então, ele ascende. Tá? Num determinado ponto, tá? Eu tenho o nível de condensação. Esse é o nível de condensação que há, né? Condensação, liquefação, que vai condensar essa água que está em vapor, vai se transformar em água líquida, tá? Então, essa água líquida, veja só, a água não forma uma bandeja de água, forma pequenas gotas. Uma gota de chuva, a gente fala um elemento de chuva, eu preciso de 10.000 elementos de nuvem para formar uma gota de chuva. Então, por que essas águas elas conseguem ficar? Né? Por que essa água consegue ficar? A água líquida, que é a nuvem, consegue ficar estar suportada, né, no ar, tá? Então, ela se adere, pela própria tensão superficial, ela se adere a alguns núcleos de condensação, que a gente já vai ver. Então, ela se adere a isso e está no ar ali. Né? São pequenas gotas que vão se formando e está no ar. E esse ar está em movimento de ascensão. Então, aqui, né, movimentos de convecção. O que significa movimentos de convecção? Que possuem bastante energia, né? Tá? Então,
ela acende, né, forma essas células de convecção, né? Então elas acendem, descem, formam várias células de convecção, tá? A partir desse nível de condensação. Não vou entrar muito aqui, tá? Nessa expressão aqui, que para explicar aqui com relação ao nível de condensação. Atinge uma condição de pressão e temperatura que vai permitir a condensação. Então, tem um nível de condensação, um nível de congelamento. Então, a água líquida vai congelar, tá? E um nível de sublimação. O que significa? Significa que a água que tiver em vapor vai formar, nesse nível de sublimação, vai formar gelo, um estado sólido. Então, aqui, nesse nível de sublimação, é que forma flocos de neve, por exemplo. Tá? Certo? Quer dizer, o granizo, né, a chuva de pedra, ele vai se formar nisso, de ir subindo e descendo, ele pode ser suportado até um determinado valor. A chuva, né, o granizo é capaz de ser suportado, então ele se forma mais de cima aqui, né? Depois, acima do nível de congelamento, ele vai formar o granizo e ele vai, então, poder ser suportado no ar mais de uma vez e pode crescer, então. Tá? Então, ele entra aqui, forma o granizo, desce, é possível ele acender novamente, então, aumentar o tamanho da pedra. Tá? Essas aqui são correntes muito fortes de vento. E aqui em cima, então, no nível de sublimação, o vapor vai formar... são condições especiais, né? Vai formar o floco de neve. Nesse nível aqui. Núcleos de condensação. Então, são impurezas no ar. Impurezas no ar, o que significa? Que não é aquela matriz que a gente falou lá no início do curso, e que a gente falou, olha, você tem tantos por cento de nitrogênio, tantos por cento de hidrogênio, oxigênio, CO2, argônio, etc., né? Hélio. Não é aquela matriz, então são outros. Então, são impurezas nesse sentido, tá? Então, são higroscópicas ou não, quer dizer, gostam de água ou não, ou são neutras, ou são não higroscópicas, né? Em suspensão no ar atmosférico. Então, são higroscópicos ácidos de enxofre e fósforo, ácido sulfúrico anidro. Então, chaminés industriais. Eles conseguem condensar o ar, não precisa atingir o ponto de orvalho, não precisa atingir umidade relativa de 100%. Com umidade relativa de 80% já vai haver condensação, devido a ser uma superfície que gosta de água. Então, formar, né, esses núcleos, esses óxidos, pequenas partículas, né, que quando a água em vapor adere a ela, porque ela tem essa aderência, já que eles são higroscópicos, vai se condensando. Tá? Esses óxidos são partículas neutras, poeira. Tá? Terra, pó, umidade relativa em torno de 100%, quer dizer, precisa atingir o ponto de saturação. E partículas moderadamente higroscópicas. Sal marinho, que é mais abundante na atmosfera, né? Então, formação de nuvens em cima sobre os oceanos é altamente favorecida, né? Você tem
bastante energia solar atingindo uma superfície úmida, ventos, etc., então, tornando o ar próximo a essa superfície 100% úmido. Então, basta que você tenha uma estabilidade, ou até mesmo uma atmosfera neutra, para que a formação de nuvens. Né? Ainda mais, para a formação de nuvem não basta apenas ter a umidade, quer dizer, é necessário que tenha essas partículas, né, esses núcleos de condensação. Então, você tem sal marinho, você vai formar nuvens. Então, com uma umidade relativa pouco abaixo dos 100% já atinge. Tá? Outros núcleos de condensação: black carbon, sais e aerosóis naturais da floresta. Né? Tem aerosóis. O que é o aerosol? É quando fica suspensa no ar partículas da ordem de 5 micra. A gente que está fazendo aula de modelagem, a gente até viu isso, né? Ao respirar, a gente solta aerosóis. Né? Então, tem aerosóis dispersos, tem fumaça, vai ter aerosol, etc. E os aerosóis naturais são aerosóis da floresta, por exemplo. Né? Alguém trabalha com isso? Gente, normalmente sempre tem alguém trabalhando com alguma coisa de aerosol. Tem alguém que está trabalhando com isso? Vocês estão me ouvindo? Às vezes já aconteceu isso, eu estou dando Sim, aula professor. sozinho. Ok, então tá bom. Eu pergunto porque já aconteceu isso. Deu dar aula, meia hora de aula falando sozinho, porque não fiquei em silêncio, né? Então, existem diversos núcleos de concentração. Se a partícula tem carga, né, se a partícula, óxidos são, de modo geral, são higroscópicos, né? Sais são moderadamente higroscópicos. Então, tem essas diferenças desses núcleos de concentração. Bom, então, aqui está representando as gotículas, vamos dizer assim, nem gotículas ainda, vapor d'água, tá? Aí os núcleos de concentração, o que acontece? O vapor d'água, pela própria agitação na atmosfera, o vapor d'água, né, interage com aquele núcleo de condensação e liquefaz ali. Aí vem outro liquefaz, aí vai ampliando, né? Isso. Né? O principal núcleo de condensação é o cloreto de sódio, sal marinho, né? Há também a necessidade de que o ar fique saturado. Um próximo a isso, né? Aqui a saturação, na verdade, 97%, 98%. Então, aqui a necessidade que o ar fique próximo à saturação. Na verdade, a necessidade de que o ar fique próximo à saturação para partículas moderadamente higroscópicas. Então, formação das chuvas. Então, aos elementos de chuvas, gotas de nuvem, gotas pequenas que não têm massa suficiente para vencer a força de flutuação térmica permanente, suspensão na atmosfera. A gente falou, né? Você tem uma gotícula, falou ontem para vocês, falar agora aqui. Você tem uma gotícula, ela é tão pequena, vem um nitrogênio, um oxigênio, e ela fica, então, presa no ar, né? Okay? E as correntes de ar carregam ela. Né? Se a gente pensa assim, você tem uma pena, uma bolinha de isopor. Você joga a bolinha de isopor, ela é carregada pelo vento por muito tempo, às vezes ela acende, às vezes ela desce. Imagine uma partícula da ordem de 10 a menos 4, né, de volume, do que seja uma gota de água que tem talvez meio centímetro cúbico. Então, é muito pequena e
Então, ela fica suspensa na atmosfera. Elementos de precipitação, gotas maiores, resultantes da coalescência das gotas menores, que ocorre devido a diferenças de temperatura, tamanho, cargas elétricas, também devido ao próprio movimento turbulento. Então, aqui um processo de coalescência, por exemplo, né? Movimento da gota de nuvem. Eu tenho aqui um núcleo higroscópico, forma uma gotícula, um elemento de nuvem. Né? Aí, está em movimento, 2 elementos de nuvem colidem e formam um elemento de nuvem maior, formando uma gota maior. 3, 4, vai colidindo, quer dizer que o próprio movimento do ar, elas vão colidindo e vão coalescendo, e vão crescendo. Esse processo de coalescência é o processo de formação de uma gota maior. Então, esses aqui são chamados elementos de chuva, ou gota de chuva. Se a gota for muito grande, ela pode quebrar, né, no descer. Ao descer, ela vai diminuindo também, né? A gota vai perdendo água para o ar, quando ela vai descendo. Né? Então, esse é um dos processos. Né? Então, eu tenho aqui, se a gota, né, se a superfície plana da água, tá? Eu vou ter essa gota aqui, é muito mais difícil dela sair do que na superfície de gotas pequenas. Né? Então, elas estão mais expostas, as moléculas de água, nas gotas pequenas. Então, pode também ocorrer, em gotas pequenas, delas se, vamos dizer assim, evaporar ali, diminuir, né, essas gotas pequenas. Mas também elas estão mais prontas estão mais expostas, estão mais prontas para fazer ligação uma gota com outra, porque, né, eu tenho aqui as pontes de hidrogênio mais internas aqui, mas tenho mais possibilidade de formar ligações de hidrogênio aqui, né? Com essa parte que está mais exposta. Tem uma parte exposta maior, mais própria para formar novas ligações de hidrogênio. Aqui não, né? Aqui forma uma tensão superficial, Então, cada molécula é mantida perfeitamente presa pelas suas vizinhas. Aqui, não. Então, elas vão tendendo também a coalescer. Né? No livro do Ometo, ele vai falar, acho que um pouco mais a respeito de... Bom, cargas elétricas é óbvio, né? Se tem uma gota positiva, outra negativa, elas vão se atrair e vai coalescer. Tá? E aqui, o que eu mostrei seria devido ao próprio movimento turbulento na colisão, a coalizão. Tipos de chuva quanto ao processo de formação. Então, tem a chuva frontal, que é quando você tem uma grande massa de ar, né, se movimentando. Então, uma frente de ar frio, no caso aqui, essa frente, nessas massas de ar, a frente de ar é a frente da massa. Né? Então, chuva frontal, originada do encontro de massas de ar com diferentes características de temperatura e umidade. Dependendo do tipo de massa que avança sobre a outra, as frentes podem ser denominadas basicamente de frias e quentes. Então, se vem do polo, frente fria. Se vem do Equador, né, frente quente. Com a massa de ar quente e úmida se sobrepondo à massa fria e seca. Então, esse é um tipo. Né, uma colisão aqui, uma chuva que vai dar em que a massa de ar seca, a fria está seca, né? Normalmente a fria contém menos água, porque atinge, né, o ponto de saturação mais rápido, né? Mas contém menos água. E a massa de ar quente, de modo geral, contém mais água. A massa quente e úmida se elevando, ocorre o processo de resfriamento adiabático. Então, quando a massa de ar quente com água acende, ela vai diminuir a temperatura, vai atingir a saturação
Então, vai resfriamento adiabático, condensação, posterior precipitação. Então, característica das chuvas frontais. A frente, sim, as massas de ar, elas são grandes, né? Então, veja aqui, por exemplo, né, uma massa de ar, olha, tem o tamanho da largura do continente aqui. Então, são massas grandes, essas massas de ar. Quando elas se aproximam, elas já vão esfriando e já vão causando chuva, né? Então, chamadas chuvas pré-frontais, né? Já vai esfriando nesse processo. Tá? Pode ir de fraca a moderada, então são aquelas chuvas que vão horas, dias, né, de longa duração, mas com pouca. Não são precipitações como as chuvas de verão, né, que é aquela pancada, uma inundação, etc. Então a intensidade é fraca, moderada, predominância sem horário predominante, na verdade pode demorar dias, então 24 horas, né? Duração média longa. Chuva convectiva, então é essa da convecção, né? Que a massa de ar ascende. Então, originado no processo de convecção livre, em que ocorre resfriamento adiabático, formando nuvens de grande desenvolvimento vertical. Vai formar cúmulos livres. Né? Então, aqui as chuvas, a nuvem e a precipitação aqui. Característica: distribuição localizada, com grande variabilidade espacial, intensidade moderada forte, dependendo do desenvolvimento vertical da nuvem. Predominância à tarde, início da noite. Por quê? Porque durante o dia é que há o processo de evaporação e condensação. Que eu falei, né? É comum, né, nessas chuvas de verão, é assim: você acorda de manhã, o céu está azul. Aí, sol intenso, massa de ar, massa de água, superfície, água disponível. Acende, muita água. Forma a nuvem rapidamente, você vê um desenvolvimento rápido daquela nuvem, e aí a chuva intensa, assim, chove, né, num dia o que era previsto para 15 dias, etc. E o terceiro tipo é a chuva orográfica. A massa de ar úmido acende porque encontra a montanha, então ela acende, né? Então, ao acender aqui, é o que chama do parlamento, né? Barlavento, ao acender, essa massa de ar aqui que acende devido a encontrar a montanha, ela vai esfriar, né? E vai haver precipitação. Tá? Então, você tem aqui, né, olha, né, ele ocorre em regiões onde barreiras orográficas, então, montanha não é bem o termo, né? Montanhas também, mas aqui no caso da Serra do Mar não são montanhas, montanha é em cordilheira. Ocorre em regiões onde barreiras orográficas forçam a elevação do ar úmido, provocando convecção forçada, resultando em resfriamento adiabático, em chuva na face a barlavento. Então, aqui antes, né, de atravessar, na face a sotavento ocorre a sombra de chuva, ou seja, a ausência de chuva devido ao efeito orográfico. Então, Santos, tá? 2.153 milímetros ano. Cubatão, 2.530. Aí começa a subir a serra, 3.500, 3.387, 3.874. Aí quando chega em São Caetano do Sul, que está no alto da serra, aí 1.289. Vendo, né? Dá para ver bem pelo gráfico a ascensão da chuva, o aumento da chuva com o aumento da altitude. Né? Tem um caso, para a gente entender esses movimentos, essas correntes de ar, quando você entra na internet para saber
movimentos de ar, barlavento, sotavento, teve um caso de um antigo campeão brasileiro de asa delta, em que ele estava numa corrente de ar, aqui, tá? A barlavento, ele pegou uma corrente de ar a barlavento, e quando ele chegou do outro lado, aqui, ele foi empurrado para baixo. Então, esse é o movimento do ar, tá? Quer dizer, ele, próximo da montanha, né? Há uma ascensão e abaixo há um barlavento. É onde, normalmente, por exemplo, ultraleve, vamos dizer assim, né? Se eu for, os caras tem a montanha que o cara vai correr aqui, vai pular de ultraleve, de asa delta, pular de asa delta, né? Não de ultraleve, de asa delta aqui, o certo não é vir para cá, né? Porque aí ele vai ter um movimento empurrando ele para baixo, indo em direção ao mar. Vocês podem ver isso, quer dizer, as pistas que o cara vai se lançar em direção ao mar, não tem direção ao lado do sotavento. Tá? E aqui o fluxo do ar dominante é do mar para dentro do continente. Perguntas aqui. Tá? Então, né, temos 3 tipos de chuva, que são as de frente, chuva frontal, chuva convectiva, que são chuvas locais, muito intensas, e chuvas orográficas, que se dá justamente devido a essa orografia, essa situação de montanhas, né, e montes. Medida da precipitação. Então, a medida da precipitação é dada em volume precipitado por área de captação. Volume por área, volume é metro cúbico, área metro quadrado, vai dar em milímetros. Tá? Então, o H vai dar em milímetros. Então, se eu tiver 1 litro, uma chuva de 1 litro por metro quadrado, eu tenho 1.000 centímetros cúbicos em 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 litro por metro quadrado é 0,1 centímetro, que é 1 milímetro. Se eu tiver uma superfície de 1 metro quadrado e eu tiver uma altura de água de 1 milímetro, ali eu tenho 1 litro d'água. Quais são os equipamentos de medida de precipitação? São os pluviômetros. Então, tem aqui o vidro de Paris, tá? Então, ele tem uma abertura maior, e aí ele afunila. Vamos ler aqui. Os pluviômetros são instrumentos normalmente operados em estações meteorológicas, convencionais ou mini estações termopluviométricas. O pluviômetro padrão utilizado na rede de postos do Brasil é o vidro de Paris, esse daqui. Outros tipos de pluviômetros, fotos do centro da esquerda, são comercializados a um custo menor e têm por finalidade monitorar as chuvas em propriedades agrícolas. A durabilidade desse pluviômetro e sua precisão, em função da menor área de captação, são menores do que a dos pluviômetros padrão. A área de captação mínima recomendável é 100 centímetros quadrados. Então, esse daqui, né, é 400, também grande. Esse aqui é 176, esse KCCI, e esse SR 15 centímetros quadrados. Então, abaixo do recomendável. Variabilidade espacial da precipitação. Então, a gente já viu logo no começo, né, um mapa que era uma relação com a precipitação. Então, na escala de área, a variabilidade espacial depende dos sistemas meteorológicos que atuam na região. Esses sistemas são, em suma, resultante da interação dos fatores determinantes do clima nas 3 escalas estudadas. Quais são as 3 escalas? Micro, meso e macro. Então, aqui, na escala,
macro, né? Você tem uma região, um continente, tá? E aí, então, se eu for olhar, então, aqui uma região, vou ter uma região meso, se eu for olhar uma praça, se eu for olhar um município, eu tenho, né, uma região mesoescala, né? E se eu for olhar uma praça, estou falando de microescala, uma pastagem, etc. Então, aqui, né, valores da precipitação em que está aumentando a precipitação de 1 até, ou de 0, né, até 55, mais ou menos. Então, precipitação acumulada. Então, as figuras mostram variabilidade espacial das chuvas em 3 dias consecutivos. Observe as chuvas causadas por um sistema frontal avançando da Argentina para o Brasil. Então, aqui Argentina, né, que é a Argentina, Chile, Argentina. Ou melhor, aqui todo Chile, né, Argentina, né? Aqui ó, o Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai aqui. Então aqui tudo é Argentina. Então está aqui a massa na Argentina no dia 3 de dezembro. Aqui a massa já entrando no Brasil, né, no dia 4. E aqui a massa de ar já bem... toda a região sudeste, né? Sul e sudeste. Você vê, né, a velocidade dessa massa de ar. De qual que é a distância que ela percorre, por exemplo, do Uruguai, aqui, ó. Vou pegar aqui a frente. Parte frontal aqui. Do Rio Grande do Sul, no dia seguinte está em Minas Gerais, né? Então, velocidade com que ela se desloca é muito grande. Perguntas, observações? Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Alguma observação? Professor, e nesse deslocamento ela pode ir ganhando força ou perdendo força, no caso, né? De modo geral, o que acontece é que ela vai perdendo força. Entendi. Né? Por que ela vai perdendo força? Porque originalmente, né, quer dizer, ela vai perdendo força, ela vai se misturando, essa massa de ar vai se misturando, vai encontrando que se eu tenho um corpo em movimento, pensando na massa de ar, e encontra o ar da região parado, o que vai acontecendo? Ela vai movimentando essa massa de ar que está parada e vai, então, transferindo o momento, né? Ok? Então, do ponto de vista dos ventos, eles tendem a diminuir. Por outro lado, do ponto de vista da quantidade de água que está armazenando, se ela está sobre o continente, de modo geral, também diminui. Vai perdendo, né? Tanto que aqui, né, olha, tem 2 pontos aqui, né? Aqui já está bem menos, né, a quantidade de água aqui. Oi. Sim, exato. Já tem, olha, já está aqui na ordem do 30, né, vamos dizer. Enquanto aqui estava na ordem do 40 por 50, né? Vai perdendo água no caminho, né? Aqui ela estava entrando, na verdade, né? Mais provável ela tenha vindo. Não sei se ela veio nesse sentido ou se ela veio assim. Normalmente, a frente de ar frio ela passa sobre o Atlântico, né? Aqui tem uma imagem, né? Normalmente ela passa sobre o Atlântico para entrar no continente, né? As massas vêm da Antártica, passa sobre o Atlântico, carrega de água e daí entra no continente chovendo, né? Ela vai perdendo essa água sobre o continente, ela é pouco
ganha de água, né? Diferença da massa de ar quente, que ganha água na floresta, né? Uma grande quantidade de água na floresta e desce também carregada de água. Aqui alguns gráficos de precipitação mensal, né? Então, esse daqui eu não anotei, mas é Cuiabá, tá? Então, você tem janeiro, fevereiro, né? Outubro, você tem bastante chuva e no inverno você tem, né, baixa quantidade de água, tá? Aqui, esse daqui eu acho que é São Paulo mesmo. Acho que eu peguei desses livros, né, que a gente tem à disposição do pessoal da Exalc e tal. Mas há uma diminuição no inverno, né, das chuvas. Aqui, precipitação diária. Esse deve ser Cuiabá. Eu vou documentar isso aqui para melhor. Preciso documentar melhor. Todo mundo faz isso, né? A gente prepara o slide, depois você vai falar. Deixa eu ver se eu não coloquei nas observações aqui. Infelizmente eu não observei no comentário. Podia ter observado, né? Vamos lá. Aqui, então, máximos absolutos da precipitação mensal, mensais de precipitação diária, tá? Então, aqui, diferentes regiões, mas o que se observa, que a gente está falando aqui, é de precipitação justamente menor no inverno, né? Você tem uma queda da precipitação no inverno, e mensal aqui, tá? Então, você tem, por exemplo, nessa região, esse valor aqui, 275 em 2007, já 220 aqui em 2008, tá? Então, essa é a ordem da precipitação, né? Que as normais, né? Lembrando que 15 anos, né? Bom, precipitação anual acumulada. Então, aqui já vai... Esses acumulados aqui, né, são os valores nos diferentes anos, né, como varia, tá, nos diferentes anos. Então, há uma variação de ano para ano. Tem um valor médio. Talvez a gente encontre aqui, eu vou até dar uma olhada nessas figuras onde eu encontrei, eu vou procurar no Google mesmo por esses valores, por esses nomes aqui. Mas uma coisa interessante que parece que há uma, né? Aqui, ó, 58, aqui 68, aqui 78, aqui já um pouco menor, mas parece que há uma... Talvez esses picos aqui possam ser entendidos, né, com relação a El Niño, Laninha, El Niño, Laninha. Então, eu vou ficar devendo para vocês uma documentação dessas imagens aí. Bom, precipitação média sobre uma bacia. Como é que eu calculo a precipitação média? Como é que eu tiro uma média se eu tenho só alguns pluviômetros, né, sobre a bacia? Como é que eu faço essa média? Então, tem um método chamado método de Thyssen, que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a precipitação de um pluviômetro aqui. Eu considero que numa determinada área, essa precipitação é constante e é a que foi encontrada no pluviômetro. Tá? Então, você aqui encontrou 100 milímetros no mês, durante toda essa área aqui, A1, eu vou considerar de que vale, tá, 100 milímetros. Eu tenho um segundo pluviômetro aqui, toda essa área vale 100 milímetros. Ou é 110 que encontrou aqui, então toda essa área vale 110, entende? Então, qual que é a quantidade? Se eu tenho
a cada milímetro eu tenho 1 litro por metro, né, quadrado, então se eu multiplicar pela área, eu vou ter em volume isso aqui, né? Vou ter o volume daqui, soma o volume aqui, soma o volume aqui, esse volume, soma esse volume, quer dizer, eu vou multiplicando o que eu encontrei em milímetro pela área, vou ter volume. Então, P1 vezes A1, P2 vezes A2, eu vou somando o volume de cada região aqui, que eu separei, a bacia, tá? E depois eu divido pela área total. Vou ter, então, a precipitação de novo em milímetros agora aqui, né? Eu multipliquei pela área, 100 milímetros, multipliquei pela área, tanto faz 100 metro quadrado, 100 quilômetro quadrado, que depois eu divido pela área, desde que seja na mesma área total, e eu vou ter, então, a precipitação. Bom, o que é o método de Thiessen? O método de Thiessen é como que eu separo essas áreas. Como que eu faço para separar essas áreas aqui? Então, primeira coisa que eu faço retas que liguem os pluviômetros. Aqui, liguei todos os pluviômetros. Tá certo? Aqui. Tá? Então, todos os pluviômetros estão ligados. Aí, eu traço, tá? Retas aqui, então eu tracei essas retas que ligaram os pluviômetros. Eu marco aqui, ó, aqui, ó, eu tô traçando, vou começar por aqui. Eu vou traçar retas aqui, ó, aqui uma reta, tá? Que divide ao meio aqui, tá? Vou traçar uma reta que divide ao meio aqui, essa daqui, traço essa reta que divide ao meio, traço essa reta que divide ao meio, e é mais perpendicular, né? Um pouco mais perpendicular. Tá? Viram, né? Eu tracei reta, ó, tracei as retas que ligam, né? Aí eu tracei as retas aqui, essa é perpendicular a essa aqui, ou quase. A pessoa que fez não teve uma preocupação muito grande em ser perpendicular, mas o método traça aqui, perpendicular, perpendicular, tá? Perpendicular, tá vendo? Estou traçando retas perpendiculares. Aí essas retas perpendiculares se encontram aqui, ó, nesse ponto, né? Por exemplo, essa com essa se encontra aqui, né? Essa com essa e essa se encontra aqui, tá? Então, aonde elas vão, as perpendiculares vão se encontrar. Tá? Então, essa aqui é perpendicular a essa. Esta reta aqui, ó, é perpendicular a essa, é que tem essa outra, né, que foi para poder encontrar lá elas, então, mas ela tá sendo aqui, ó, tá encontrando aqui, tá? Tá cortando o meio. Tá? Vocês entenderam como é que faz? Eu vou traçando retas que ligam, depois retas perpendiculares, elas vão definir, né? Essas retas perpendiculares vão definir onde elas se encontram, vão definir as áreas. Tá? Né? Eu estou procurando separar, tá? Encontrando o meio, né? Tá? Então, meio. Onde que está o meio? Entre esse ponto e esse ponto, que é o meio? Aqui. Então, esse ponto aqui, que é o meio, né? Com relação a esses dois pontos, eu vou tirar uma média, vamos dizer assim, né? O que está para cá, o que tiver para cá do meio, pertence a esse pluviômetro. O que está para cá, né, à esquerda aqui desse ponto mediano, eu vou contar para esse pluviômetro, né? Essa é a ideia. Que o que está mais próximo de P1 vai ser de P1, vai ser A1. O que estiver mais próximo de P5 vai ser A5. Então, eu faço essa separação aqui. Tá? Então, essa reta aqui separa os pontos que estão mais próximos de P1, nessa região aqui, dos que estão mais próximos de P2. Então, essa separação do que é mais próximo. Tá?
Tem um outro método que é o método das isoietas. O que é iso? Iso é igual. Ieta é precipitação. Então, as isoietas são as retas que ligam pontos de mesma precipitação. Então, aqui as isoietas, aqui no caso, nesse artigo aqui, né, que foi Limer, 1989, essas aqui são as isoietas, então 1.750 milímetros, 2.000 milímetros, né? Então, isoietas anuais, quer dizer, isso ao ano. 2.000, 2.250, então regiões, tá? E aqui ele está fazendo uma relação com, esqueci o cercoide, né? Acho que é caramujo, né? Aqui no Mato Grosso, aqui em Goiás, no Centro-Oeste. Então, se eu quiser achar o volume, né? O que eu faço? Eu pego essa área aqui e acho o valor médio das isoietas, né, dessas áreas aqui. Tá? Encontrando o valor médio das isoietas com relação a essas áreas aqui. A diferença. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Se eu tiver os pluviômetros, eu uso aquele, 4, 5 pluviômetros numa bacia. Se eu tiver as isoietas, eu quero achar, né, sobre a bacia, eu vou, por exemplo, aqui, né, pensar aqui numa determinada bacia aqui do Rio Cuiabá, num afluente do Cuiabá, eu vou pegar e vou estimar, né, os valores a partir de encontrar. Então, a ideia aqui é que essa precipitação, com relação às isoietas, as posições médias, né, do 1.250 aqui para o 1.500, essa variação é suave, né? Não tem nenhuma... Se eu for traçar um gráfico, eu não vou encontrar nenhum pico na curva, assim, né? Vou ter uma curva suave. Não vai ter nenhuma curva não suave, vai ser suave. Então, como se a variação fosse linear aqui. Então, se está exatamente na metade, vai ser um valor intermediário de precipitação. Então, encontro que acho a partir das isoietas, quando eu tenho esse mapa, mas não tenho os pluviômetros que eu estou medindo. Então, método das isoietas. Eu tenho isso daqui, o que eu faço? Eu tiro o valor médio, se eu tiver dessa forma aqui, né? Quero encontrar, tenho essa bacia e eu tenho esses valores das isoietas, o que eu faço? Eu pego, somo, né? Por exemplo, eu quero achar dessa área S2 aqui. Eu pego P3 mais P2 dividido por 2, né? E multiplico pela área aqui, S2. Essa aqui, P4 mais P3, divido por 2 e acho essa área. Então, acho o valor médio ali, multiplico pela área, depois divido pela área total.